Paz seja convosco. Estamos retornando do nosso intervalo. Glorifico a Deus por você. Um breve recado. Hoje à noite, hoje é dia de culto de Santa Ceia. Quero que você transmita a outras pessoas que nós vamos estar à noite consagrando os elementos do pão e do suco de uva. Peço que você providencie na tua casa. Eu estaria fazendo a consagração através da internet e nós poderemos continuar cumprindo a ordenança do Senhor em relação à comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Amém? Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos agora nesse segundo período, tratando do livro de Gálatas. Nós estamos em Gálatas capítulo 5. Semana passada nós vimos Gálatas capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Nós vamos ver no dia de hoje do verso 13 em diante. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas, epístola de Paulo à igreja cristã na Galácia. Gálatas capítulo 5, verso 1 em diante. Quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia, não apenas ouvindo. Gálatas capítulo 5. Lembro você que nós temos as perguntas que podem ser feitas através do grupo da igreja. E nós interrompemos e fazemos a explicação. Nós estamos numa escola dominical. É importante que você acompanhe na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: para a liberdade foi que Jesus nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Portanto, a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos traga luz, nos traga entendimento e capacitação, para que possamos entender o Teu doce e santo recado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Semana passada tratamos sobre Gálatas capítulo 5, versos de 7 a 12. Como todo culto, nós fazemos uma breve revisão antes de procedermos à matéria do dia. Falávamos sobre os mestres falsos
e mestres verdadeiros. Longe de uma dualidade, bem e mal, pode, não pode, nós temos a figura de pessoas que falam a verdade e tem pessoas que falam a mentira. Você tem que aprender a identificar isso. Você tem que aprender a ouvir o que eu falo e conseguir separar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E você só vai conseguir fazer isso meditando nas Escrituras. Se você não fizer isso, você vai ouvir da minha pessoa e de outras pessoas que falam coisas que não estão nas Escrituras e que te vão levar a caminhos tortuosos. Entenda que você tem esta obrigação. O contraste que é feito de Gálatas capítulo 5, de 7 a 12, é que há um falso mestre que perturba e um apóstolo Paulo que fala a verdade. Paulo gostava de comparar a vida cristã a uma corrida. Em algumas passagens ele faz esta comparação. E ele fala que correr bem não é simplesmente crer. Correr bem não é simplesmente você estar na pista. Correr bem não é simplesmente você passar por todo o trajeto e chegar na linha final. Correr bem tem muito mais sentido de você fazer a coisa de uma forma correta e excelente. Talvez no momento inicial da sua vida cristã você pudesse viver de uma maneira mais tranquila, mais sem tanto compromisso, mas essa verdade ela não perdura. E o apóstolo Paulo fala que não basta você apenas crer, você precisa viver. Não basta apenas você conhecer as Escrituras, você tem que colocá-las em prática. Crer e viver tem que ser apenas uma coisa só. As pessoas, eu falava antes do intervalo, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, o que ele fala, ele vive. E o que ele não vive, ele está procurando viver. Eu vejo ele lutando em relação a isso. Seu credo, ele se expressa na sua conduta. E a sua conduta, ela tem que se expressar do seu credo. Não é cruz credo. As suas ações, elas têm que refletir aquilo que você prega, aquilo que você crê. E o que você crê, ela tem que partir daquilo que você prega. Mas um obstáculo na vida dos Gálatas foi jogado, que é, nesse caso, a circuncisão. Dizendo que não basta apenas crer. E um dos princípios da teologia reformada é apenas a palavra. Outro é apenas a fé. Não é outro momento, não é outra coisa, não é um teclado que está tocando sentimentalmente, não, está falando de mudança e transformação. Mas um obstáculo foi jogado, e aqueles homens, eles desviaram o navio da vida deles para um caminho errado. Eles estavam aplicando a doutrina de méritos. Talvez você ouça isso, talvez seja mais cômodo para você isso, de você acreditar que a sua participação importa, mas na verdade a sua participação ela não importa. Importa sim no sentido de consequência, porque vai mostrar em quem você tem crido, mas não que vai agregar alguma coisa à sua vida e à sua fé. É simplesmente uma consequência. Se você é salvo, você age de uma maneira diferente. Qual foi o efeito desse fermento colocado pelos fariseus? A igreja começou a ficar contaminada. Essa contaminação ela ocorre não apenas na igreja da Galácia, mas ocorre na sua vida. Quando você permite que princípios que você estabeleceu comecem a ser quebrados e rompidos, você começa a ser contaminado. Você estabelece de uma forma cristã que você vai ler, que você vai meditar tantas vezes por semana, em tal horário, e aí aquela pedrinha é jogada no teu caminho e fala assim, hoje não precisa. Você começa a ser contaminado. As pessoas que estão à sua volta, que estão mesmo silenciosamente seguindo o seu exemplo, também começam a ser contaminadas. A grande graça disso para os filhos é que este mal, ele não triunfa. Por mais que a sua tendência e a minha tendência seja o pecado, aceitar aquilo que nos tira fora do trilho, a palavra de Deus diz que o erro não vai triunfar. Deus não permite. Aquele que te escolheu, aquele que te salvou,
Ele é capaz de te levar até aquele dia. O apóstolo Paulo fala: eu creio naquele que guarda o meu depósito até aquele dia. Um dia foi feito um depósito na sua vida. Um depósito das gotas de sangue. E aí você, em algum momento, você disse sim. Você tem uma marca. Você tem um selo. Aqueles homens pregavam a circuncisão, pregavam os méritos, pregavam a religião. Apóstolo Paulo pregava a cruz. Se salvar através das suas próprias obras é dizer que o sacrifício de Cristo, ele não tem valia nenhum. E se você prega, se você testifica, se você fala que isso não tem valor, você vai ser perseguido. As pessoas, elas querem ter participação. Participação. Eu lembro em certa passagem, eu não lembro se era Samuel, ou não sei, naquela região ali de Crônicas, Reis de Samuel, há uma guerra e uma das tribos não foi chamada, uma ou duas tribos não foi chamada, e o resultado foi positivo, e aquelas tribos se levantam e falam assim: você merece morrer porque você não me chamou. E a resposta daquele homem de Deus é: vocês fizeram mais do que eu fiz, eu não sou nada. Naquele momento você não eram necessários, mas o momento que foi necessário vocês foram chamados. O ser humano, ele quer participação. Se você pregar que tudo provém de Deus, as pessoas, elas vão ficar incomodadas. O nosso século é um século da tolerância. As pessoas, elas gostam de aproveitar o melhor dos dois mundos, mas entenda que aquele que aproveita o melhor dos dois mundos, ele está literalmente no mundo, está longe do Senhor. Nós vamos meditar hoje Gálatas capítulo 5, versos de 13 a 15. Nós já fizemos a breve introdução do que foi trabalhado na semana passada. E diferente do que nós falamos na semana passada, que era sobre falsos mestres e verdadeiros mestres, nós vamos falar sobre a natureza da liberdade cristã. Que liberdade é essa? Liberdade é a palavra que anda na boca de todo mundo. As pessoas, elas querem ser livres. Muitas vezes, pais querem sair de casa, filhos querem sair de casa para ser livres do domínio dos pais. Muitas vezes, maridos querem sair de casa para sair do domínio de suas esposas, e esposas saem de casa para sair do domínio dos seus maridos. Há diferentes formas de liberdade. E muitas e diferentes pessoas buscam, desejam. Temos o nacionalista africano que obteve para o seu país a liberdade do governo colonial. Guerra, sangue. Temos o economista que acredita no comércio livre, sem nenhum tipo de imposto, sem nenhum tipo de tarifa. Nós precisamos de liberdade. Nós temos o capitalista que não gosta do controle do governo. Entende que o livre empreendimento, ele vai em algum momento, ele vai se equilibrar. Eles querem liberdade. Tem o comunista que reivindica a liberdade do proletariado em relação ao capitalista. Os países comunistas dizem isso. Se você vive num país como o Brasil, como Estados Unidos, como alguns países da Europa, você está sujeito ao governo daqueles que têm mais. Nós queremos liberdade. Temos também as 4 famosas liberdades apresentadas pelo presidente Roosevelt, Estados Unidos, em 1941. E ele fala que o ser humano tem que ter liberdade de falar em qualquer parte. Ele tem que ter liberdade de prestar culto em qualquer lugar. Liberdade de se afastar da miséria. Liberdade de não ter medo em qualquer lugar. Mas que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Será que é alguma liberdade dessas que foi citada? Será que é uma somatória delas, como aquelas lutas de MMA em que a pessoa se especializa em karatê, jiu-jitsu, kung fu e pega um pedaço de cada um? Ouvi esses dias as pessoas falando, uma pessoa falando assim: olha, se eu pudesse eu pegaria um pedacinho do espiritismo, pegaria um pedacinho dos testemunhos de Jeová. Não, será que é isso? Será que é essa liberdade? Eu criar uma igreja segundo os meus moldes? Em primeiro lugar, a liberdade cristã
é a liberdade da consciência. O que é a liberdade da consciência? De acordo com o Evangelho, nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte do que? Sentimento de culpa. Como é isso? Quando Jesus Cristo ele morre por mim e por você na cruz do Calvário, o pecado que era sobre a minha vida e sobre a sua vida, a condenação que era sobre a minha vida e a sua vida, eles são cancelados. Você não precisa se justificar mais. Você não precisa mais correr atrás de um culto para alguém te libertar. Você não precisa frequentar 10 cultos na semana, mas se você puder fazer, faça, não por obrigação, mas no sentido de você crescer. Mas aquela opressão, aquele peso não existe mais. Aquele que Cristo libertou, verdadeiramente é livre. Você é livre. Uma liberdade de consciência. Uma liberdade do sentimento de culpa. Não quer dizer que você não tem que se arrepender. Não quer dizer que você não tem que identificar na sua vida o erro e o pecado, curvar os seus joelhos e pedir perdão a Deus primeiramente, porque Ele que sofre primeiramente, é modo de dizer, eu sofrer. E em segundo lugar, você ir ao teu irmão e falar, irmão, eu pequei contra você. E não é o que eu acho, é como a pessoa se sentiu. Porque se você fala algo que gerou tristeza no coração, você pecou e você precisa pedir perdão, mesmo que você não ache que você está errado. Paulo diz aos Gálatas, vocês foram chamados à liberdade. Isso também se aplica a mim. Isso também se aplica a nós. Nossa vida cristã não começa temporalmente, quando você diz sim a Cristo. Mas quando Deus te chama, você começa a mudança, a transformação. Em sua graça, Deus tomou a iniciativa. Enquanto eu me encontrava, você se encontrava em rebeldia e em pecado. Nesse estado, nós não tínhamos desejo nenhum de abandonar o pecado. Pelo contrário, o pecado é bom demais. E quando você está no pecado, você se lambuza como um porco no meio da lama. E você não quer mudança. Você não tem o desejo de abraçar a Cristo. Você não tem nem capacidade de fazer isso. Mas algo ocorre. E Ele te alcança. E Ele te liberta. E você passa a ser uma nova criatura. Nós não tínhamos capacidade. Mas Ele veio. E nos chamou para a liberdade. E Ele olha para mim e para você e fala, vem. E a graça irresistível do chamado do Senhor nos impede de dizer não. E quando Ele chama, você fala, sim, mestre. A gente vê isso no chamado dos apóstolos. Eu fico arrepiado quando eu lembro disso. Aqueles homens pescando e Jesus Cristo olha para eles e fala assim, me seguem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Alguns são secadores, mas são pescadores de homens. E aqueles homens, eles abandonaram o barco, não falou que eles guardaram a rede, olharam para ele e falaram assim, você cuida para mim aqui que eu já vou. Eles largaram tudo. Eles largaram o fruto da sua pescaria, eles largaram seus barcos, as suas redes, eles largaram e seguiram porque o chamado é irresistível. Paulo sabia disso por experiência própria, porque o próprio Deus o chamou pela graça. Gálatas capítulo 1, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. O apóstolo Paulo não falou com ninguém. Como Pedro, como os apóstolos, ele largou as redes e seguiu. Os Gálatas o sabiam. Também da sua própria experiência, pois Paulo queixava-se de que eles haviam desertado muito rapidamente. Gálatas capítulo 1, verso 6, ele fala, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Apóstolo Paulo, nós já tratamos isso, ele estava espantado.
Mas será que só os Gálatas fazem isso? Não. Eu faço isso. Você faz isso. Quando nós agimos de uma forma não conforme a palavra de Deus, o que acontece é que nós estamos fazendo como os Gálatas, nós estamos dizendo não. Se somos cristãos, não é por nossos próprios méritos, mas pela vocação graciosa de Deus. Paulo fala que nós somos chamados à liberdade. Este é o significado de ser cristão. E é trágico que o homem comum não saiba isso. As pessoas que não têm o Espírito de Deus no seu coração, eles não entendem isso. A imagem popular do cristianismo de hoje não é liberdade alguma, e sim uma servidão cruel. Venha para a igreja, faça a campanha, dê a oferta XYZ, faça isso. Via ontem na televisão, na internet, uma grande igreja vendendo a caixinha de promessas. Como é um ano bissexto, tem 366 promessas e você dá R$1.039, não sei de onde veio esse valor, mas R$1.039, e você tem acesso a essa caixa de promessas, e você tem que ter essa caixa de promessas, e se você não tiver a caixa de promessas, você está perdido. Mentira. Servidão. Igrejas cristãs que trazem servidão e não liberdade. Cristianismo não é escravidão. É um chamamento da graça para a liberdade. Não é um privilégio excepcional de uns poucos crentes, mas a todos aqueles que o Senhor alcança. Se você é um cristão verdadeiro e você vê essa situação de servidão, diga não. Não aceite. Vá às Escrituras. As Escrituras têm que ser o seu norte. Tem que ser o seu horizonte, a tua bússola, para que você possa julgar o que você está ouvindo. Por isso que Paulo acrescenta, irmãos, cada cristão, irmão ou irmã, foi chamado por Deus e recebeu um chamado para a liberdade. E quais são as implicações dessa liberdade? Será que é apenas um presente que você recebeu e você coloca na prateleira? Você vai lá no mercado, compra um saquinho de feijão e você coloca lá o saquinho de feijão lá no armário. Será que é isso? É algo que você recebe e você pode fazer o que você quiser? Será que tem consequências? Será que eu tenho responsabilidades em relação a essa liberdade cristã? Será que essa liberdade inclui, não tem mais nenhum tipo de repressão, ou tem muita repressão? Não tem nenhum tipo de restrição e eu posso fazer o que eu quiser? Eu não preciso fazer nada? Muitas pessoas entendem que esta eleição divina faz com que você seja uma pessoa promíscua, que você faça o que você quer. Quando eu vejo os filhos do sacerdote Eli, no Antigo Testamento, aqueles homens, eles achavam que porque eles eram sacerdotes, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles eram repreendidos, não pelo Pai, mas por próprio Deus. Até que houve um momento em que o Senhor ceifou a vida deles, inclusive do Pai. Será que essa liberdade cristã é uma outra palavra para anarquia? Eu sou cristão, eu acredito na Bíblia e eu vou agir como eu quero. O governo fala, não saia de casa, e você fala, vou sair de casa. Exceto condições realmente necessárias. Há pessoas que têm que sair. E aí eu vejo um post que talvez você tenha compartilhado. Que vírus é esse? Que você não pode sair para trabalhar, mas a farmácia pode estar aberta, o mercado pode estar aberto, a lotérica pode estar aberta, o banco pode estar aberto. Entenda que essas pessoas, elas estão expostas para que você possa ficar em casa. Não compartilhe um post ridículo desse, porque isso não é uma justificativa para você fazer o que você quer. Pessoas estão se sacrificando nos ônibus, sacrificando nos hospitais, nos mercados, para que você possa ficar em casa. Aproveite isso e não prolifere o vírus. Ouça o que o Senhor fala para você. Mas não é para você ouvir o espírito de porco. É para você ouvir o Espírito de Deus. E se Deus mandar você sair, vá. Há pessoas que recebem ordenança de Deus para ir, inclusive, a buscar lugares que são infectados.
para cuidar de outras vidas. Mas isso é algo sobrenatural. Cuidado. Seja zeloso. O próprio Paulo foi acusado de ensinar isso. Foi uma zombaria comum que os seus acusadores usaram. Eles falavam que o próprio apóstolo Paulo falou que você pode fazer o que quiser. O apóstolo Paulo nunca falou isso. Eles afirmavam que foram chamados para a liberdade. Ele imediatamente explica que liberdade é essa. Então o apóstolo Paulo ele prega sobre liberdade e explica que liberdade é essa, para que aqueles homens não confundam e não tragam segundo as opiniões. Resumindo, a liberdade é liberdade da terrível servidão de buscar o merecimento do favor de Deus. Não adianta você querer buscar o merecimento do amor de Deus. Você orar não faz mais que obrigação. Você buscar a Ele não faz mais que obrigação. Não vai te acrescentar algo em relação a Deus. O amor dele não é mutável. O seu é. Quando Deus não dá o que você quer, e nesses tempos de dificuldade o teu coração tem murmurado, quando Ele não dá o que você quer, você fica angustiado. Você esquece de um mês atrás, em que você estava na igreja, levantando as mãos aos céus, dizendo que Ele era maravilhoso. Agora, porque a coisa apertou um pouco, e você ainda tem casa, você ainda tem um automóvel, você tem transporte, você tem saúde, você não está no hospital, você murmura, você reclama. A liberdade, nossa, não é para isso. A liberdade é ter a liberdade de buscar o merecimento do favor de Deus, e você não vai conseguir, porque você não é merecedor do amor de Deus. Não é liberdade sem nenhum tipo de controle. Você está tendo uma experiência, uma oportunidade ímpar, única. Nunca houve na sua vida uma experiência como essa, em que você foi obrigado a ficar em casa. O que você tem feito com isso? Você pode ver o seu Netflix? Pode. Você pode ter o seu tempo de dormir até mais tarde? Pode. Mas o que você tem feito no resto deste tempo? Use esse tempo com sabedoria. É pergunta, Rô? Daniele, apóstolo trata de dois princípios de ação, a carne e o espírito. Ou seja, através do amor, a liberdade surge para viver em Cristo? Creio que seja, somos livres para servir uns aos outros em amor. Daí leva Paulo aos argumentos que a judaizantes queria, por força ou mérito da lei, os cristãos fazem por amor e não por obrigação. É isso, pastor? Bom, a leitura foi meio fracionada, mas espero que eu possa responder para você dizendo que sim, nós somos livres na carne e no espírito. Sim, o Senhor Ele nos deu esta liberdade. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a possibilidade, a capacidade de dizer não ao pecado. E nós devemos servi-lo tanto em espírito como em carne, em ações reais. Você tem que ligar para as pessoas e perguntar se elas estão precisando de algo. Se você puder fazer uma transferência bancária, faça, ajude, abençoe. Ontem eu estava lá, tocou o telefone, eu retornei para a pessoa e a pessoa falou assim: pastor, eu estou preocupado com as igrejas, porque as igrejas estão fechadas. Eu sei que a sua igreja é uma igreja pequena. E eu quero abençoar a sua vida. Eu não vou fazer uma oferta muito grande, porque eu estou abençoando outras igrejas. E aquela moça depositou R$250 na nossa conta da nossa igreja. Ela está preocupada com o quê? Será que ela está preocupada com ela? Entenda que eu não estou dando esse exemplo para te oprimir ou trazer nenhum tipo de angústia. Você sabe das nossas obrigações da nossa igreja. Nós temos um aluguel para pagar essa semana, tem o meu provento, nós temos água, luz, nós temos que ajudamos o missionário já, os missionários que nós abençoamos. Eu não posso simplesmente olhar para o missionário e falar assim: tem o coronavírus, eu não vou te abençoar. Não, o cara precisa disso. Ele não foi ainda, mas ele está indo para Moçambique, ele precisa se programar, precisa ter uma série de estruturas. Não basta simplesmente falar isso. Então, você que tem condição, abençoe sim. Então, você pode abençoar financeiramente, você pode abençoar emocionalmente, de uma série de formas. Os fariseus, eles fazem isso, mas com um objetivo: conseguir a salvação. Você não faz
as boas obras com o objetivo de conseguir a salvação. Você faz as boas obras porque você é salvo. Espero que eu tenha respondido. Depois, qualquer coisa, você me chama no privado. Verso 13 de Gálatas fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado com essa liberdade da carne. A carne, na linguagem do apóstolo Paulo, não é aquilo que reveste o nosso esqueleto. Não é isso. Não é a pele. Não é a carne. Mas é a minha natureza e a sua natureza caída, que nós herdamos dos nossos pais, e eles herdaram dos seus, e que foi distorcida pelo egocentrismo, e portanto inicia-se lá no jardim do Éden, através de Adão e Eva. Não devemos usar a nossa liberdade para satisfazer e dar ocasião a essa carne. A palavra grega foi aqui traduzida por ocasião. Era usada no contexto militar, referindo-se a um lugar na qual se lança uma ofensiva ou uma base de operações. Você não pode parar essa ação pecaminosa sua a partir de uma pseudo-liberdade que você acha que você tem. Esta liberdade não é um lugar para você fazer, não é uma oportunidade para você agir. A cruz de Cristo que está disponível para você, ela não é uma cruz para você ir porque você vai pecar e você sabe que Ele te perdoa. Isso não existe. Você vai para a cruz porque você tem a tendência pecaminosa, e não porque você programa pecar e depois você vai a Cristo. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, mas não a liberdade para pecar. Você tem que tomar cuidado com os seus pecados. Nós perdemos esta prática há muito tempo. Uma prática de você parar no fim do seu dia e ver o que você tem feito. O que você fez? Como você agiu com seus familiares? O que os seus olhos contemplaram? Se nós fizéssemos isso no fim dos nossos dias, antes de dormir, provavelmente nós não dormiríamos, mas passaríamos a noite inteira gemendo pela dor que nós trouxemos ao nosso Senhor. Essa liberdade cristã é uma liberdade irrestrita. Você tem liberdade para se aproximar de Deus através de Jesus Cristo como filho. Não é uma liberdade para o seu egoísmo, mas uma liberdade para chamar Deus de Pai. A Bíblia, a linguagem de hoje, diz: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos desejos humanos. Essa liberdade não é uma liberdade que você fala assim: é porque eu sou pecador. Você é, mas isso não é uma desculpa. Essa liberdade não é uma licenciosidade desenfreada, não é uma liberdade para você fazer o que você quer. Não é outra forma, mas é essa liberdade desse jeito de agir, de pensar, é uma terrível servidão, é uma escravidão aos seus desejos, à sua natureza. Jesus disse aos judeus em João capítulo 8, verso 34, todo que comete pecado é escravo do pecado, e você sabe no que você tem pecado. Palavras, pensamentos, omissões, tudo isso é pecado. E isso te escraviza. Paulo nos escreve em nossa condição, antes da conversão, em Tito capítulo 3, verso 3, fala: vocês eram, antes de Cristo, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Alguns deles devem ter caído na sua vida, espero. Mas quantos outros se levantam dia após dia? Em nossa sociedade de hoje temos muitos escravos desse tipo. Pessoas que são escravos de situações em que a sociedade olha e não vê como algo errado, em que a sociedade não condena. Qual o problema? Todos fazem. Não tem nada a ver, é uma frase usada muito pelos jovens. Tem tudo a ver. O padrão não é a sociedade. O padrão não é a Constituição. O padrão é as Escrituras. O padrão não é aqui, é muito acima. A liberdade cristã
é muito diferente. Longe de serem livres para satisfazer a carne, os cristãos crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. No verso 24 do Gálatas 5, diz que nós crucificamos as nossas paixões e concupiscências. Você observa o seu pecado e fala: Deus, este pecado ele é real na minha vida. Eu quero me libertar disso. Me ajuda, me dá condições. Isto é, repudiamos totalmente as reivindicações da nossa natureza inferior para nos governar. Você peca, você sabe que você pecou, mas você tem consciência. E essa consciência te leva a olhar no espelho e ficar com vergonha de si mesmo. Em uma imagem viva que Paulo empresta de Jesus, ele diz que nós a crucificamos, a pregamos na cruz, e isso é uma realidade. Quando os cravos entravam nas mãos de Cristo, quando a espada entrou do seu lado, quando o seu pé foi fixo na cruz, o sofrimento dos chicotes nas costas de Jesus Cristo, do líquido que foi colocado na esponja amarga na sua boca, a alienação da presença do Pai naquele momento, é o meu pecado e o seu pecado, cravado em Cristo. Agora procuramos viver no Espírito, recebendo a promessa de que, se o fizermos, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Pelo contrário, o Espírito Santo vai produzir o seu fruto em nossas vidas, culminando em domínio próprio. O verso 23 fala sobre algo chamado domínio próprio. Algo que você tem que cultivar. Você que tem problema de pornografia, você que tem problema de qualquer coisa que seja, de roubo, de mentira, de falar mal dos irmãos, você tem que começar a cultivar essa semente chamada domínio próprio. Domínio da ira, estava esquecendo dessa. Você tem que começar a cultivar isso. Domínio próprio, para que quando você for agir pecaminosamente, você sabe, você diga não. No momento inicial, você se ira, xinga, briga e se arrepende. Vai haver um momento, quando esta semente estiver crescida, essa semente que é cultivada pela palavra na sua vida, em que você vai olhar antecipadamente para esse pecado e você não vai permitir que ele se manifeste na sua vida. Assim diz o Senhor. A liberdade cristã também não é uma liberdade para explorar o meu próximo. Às vezes as pessoas acham que porque a pessoa não é cristã eu posso fazer o que eu quiser. Isso acontece bastante no comércio. Ah, está precisando de água. Está faltando água? Então eu vendia por 5. Eu deixo o cara morrer de sede, mas eu vendo por 20. A gente viu isso na condição do álcool gel esses dias. Isso não é liberdade. O versículo 13 termina assim: sede antes servos um dos outros, não pela obrigação, não porque as pessoas estão olhando, mas pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo, nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo, não liberdade para aproximar, para explorar o meu próximo sem amor. Na verdade, longe de ter liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar do meu próximo, nós recebemos a ordem para amar ele como nós amamos a nós mesmos. Quando você pensar na condição do teu irmão hoje, você fala: será que eu pensaria como? Será que eu reagiria como? O que eu sentiria se eu estivesse passando essa situação? Nós não podemos usar essa liberdade como se fosse uma coisa para nos servir. Temos de respeitar o nosso próximo como pessoas e nos dedicar a servir. Não é servir de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E se você serve ao Senhor de uma forma relaxada, você vai ser cobrada por isso. Essa semana eu liguei para algumas pessoas. Alguns eu consegui falar, outros não. Perguntando como estava, e a minha pergunta final era: como você está de alimento na sua mesa?
Nós não podemos entender uma igreja como a nossa, pequena, mas que eu tenho fartura na minha mesa e você não tem arroz e feijão para comer. Nós temos que dividir. Assim acontecia na igreja primitiva de Atos. As pessoas olhavam para os seus bens. Por que eu vou ficar com essa abundância? Deixa eu abençoar outras vidas. A liberdade cristã é serviço, não egoísmo. É um contraste notável, pois de um determinado ponto de vista, a liberdade cristã é uma forma de escravidão. Não escravidão com a nossa carne, para com a nossa carne, mas para com o nosso próximo. Você é escravo do seu próximo no sentido de servi-lo. Da mesma maneira que Jesus Cristo, ele veio como servo, ele veio como escravo da vontade do Pai. Nós somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Você não pode fazer com o próximo o que você quer. Esse é o significado do amor de Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, servimos uns aos outros. E se nós servimos uns aos outros, nós não nos mordemos. Está escrito lá. Ele fala, não se morda. Nós não nos mordemos, nem nos devoramos uns aos outros. Verso 15, abre aí, interessante. Gálatas, capítulo 5, verso 15. Parece que isso nem está escrito. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. O que ele está falando? Se você é uma pessoa que vive destruindo o próximo, na verdade você está se destruindo, você está se maculando, você está acabando com o seu ser. João 13:34 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Interessante que Jesus Cristo, no João, ele fala que nós devemos amar os nossos irmãos e não amassar os nossos irmãos. Ele fala que ele ordenou que nós nos amássemos e não que nós nos amassemos. Morder e devorar são atos destrutivos, uma conduta mais apropriada a selvagens do que a irmãos em Cristo. Ao passo que o amor é construtivo e serve. Paulo prossegue mais adiante no verso 22, descrevendo alguns dos sinais do amor. O fruto do amor do Espírito é longanimidade, é a paciência, benignidade, a capacidade de você se compadecer com a dor do próximo. Bondade, você não fica só compadecido, você faz algo. Fidelidade, o amor ele é paciente com aqueles que nos irritam e nos provocam. Você tem perdido a sua paciência muito fácil. Você esquece de Cristo. Você esquece do sacrifício do Senhor. Você esquece de tudo que Ele tem feito por você e você perde a paciência. O amor tem bons pensamentos e atitudes boas. O amor é leal. Não é o Sebastião Leal, mas ele é leal também. O amor é leal, digno de confiança, confiável. Além disso, se nos amamos uns aos outros, nós fazemos o quê? Verso Gálatas 6:2, ele fala que levam a carga uns dos outros. Você tem que levar a carga do teu irmão que não tem a maturidade. E eu ouço pessoas falando assim, eu vou jogar tudo para cima, eu não aguento mais. Leve a carga uns dos outros, pois o amor nunca é cobiçoso nem ganancioso. O amor é sempre expansivo. Quanto mais você dá, mais você dá. Quanto mais você deixa livre, mais você deixa livre. O amor de Deus ele não é possessivo. Você não tem direito a querer possuir coisas e pessoas. Na verdade, amar uma pessoa não é possuí-la, mas servi-la para ela mesma e não para conseguir algo em troca. E isso é uma coisa importante. E nós vamos fechar neste ponto na semana que vem. A gente volta meditando no verso 14, Gálatas 5. Você tem que fazer as coisas não para ser aceito, não para ser amado, não para ser reconhecido. O que a sua mão direita fizer, não saiba a mão esquerda
faça em silêncio. Não permita que as pessoas saibam aquela bondade sua. E mais importante, não exija reconhecimento. Se você faz porque a graça de Deus é sobre a sua vida, não porque você quer fazer. Você faz porque o próprio Deus, ele embute no seu coração esta graça e esse amor. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos, Pai, pelo teu amor e a tua graça, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, que nós possamos ser orientados pelo Senhor, transformados e mudados para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.